Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês então sobre a edição número 44 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Amnésia. Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo saber o que eu achei dessa edição, quais são os pontos positivos, negativos dela, falar um pouco sobre os traços e algumas coisas mais, tá? Então vamos lá falar sobre a edição 44 de Turma da Mônica Jovem, edição que faz parte então deste mês de julho, então chegou aí no mês esperado, no aplicativo Banca da Mônica, é por onde eu leio as revistas Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço atualmente, então é um aplicativo oficial, tá, de Turma da Mônica, então você paga uma mensalidade pelas assinaturas de Turma da Mônica e Chico Bento Moço. E então lá tem os lançamentos, tem algumas edições anteriores do catálogo de Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço, enfim, é um aplicativo muito legal. E as edições nesses últimos meses têm chegado lá antes de chegarem às bancas, tá? Então se você quer ler com antecedência, assim como eu, é bem legal esse aplicativo aqui online, você lê as revistas então virtualmente, tá? Começando então pela capa. Essa capa, como eu tinha dito em alguns vídeos anteriores, é uma capa que eu achei legal, tá? Não é a melhor capa de Turma da Mônica Jovem, mas o cenário dela eu achei muito bonito mesmo e me instigou, sabe, a ler a história. Então tem um bairro do Limoeiro aparentemente todo destruído aqui no fundo. Só os personagens que parece que eles não estão dentro do cenário, eles não estão em harmonia junto com o cenário, as roupas deles também estão meio exageradas, digamos assim. E essa logotipo utilizaram então para colocar o título Amnésia, eu acho que não ficou muito legal também. Mas assim, não é uma das melhores capas de Turma da Mônica Jovem, mas também tá muito longe de ser uma capa feia. Aí a gente tem a contracapa, onde a gente tem a Mônica, o Cebola e de fundo o Dr. Spam, que vai ser o grande vilão da história. Acho que isso não é spoiler pra ninguém, tá bem óbvio isso, né? E eu achei bonita essa contracapa, tá? Aí depois a gente tem a segunda capa, que eu achei legal, porém esse rosto da Mônica me causou uma certa estranheza. E a terceira capa, que também está bonita, tá? Então aqui a gente já começa a edição com o roteiro de Ezio Taborali. Ezio Taborali já roteirizou algumas edições de Turma da Mônica Jovem anteriores. Ele começou a roteirizar nessa segunda série, se eu não me engano, mas ele é um roteirista muito frequente nas edições da Turminha Clássica, tá? Então ele já roteirizou nessa segunda série a edição número 5, que é Entre o Céu e o Inferno, que é uma edição muito boa mesmo, de Turma da Mônica Jovem, e é dele. Roteirizou Influenciadora Digital, que é a número 16, que essa já não é tão boa assim. Ele também roteirizou a edição número 12, onde a gente tem a participação do Pyong Lee, enfim. Ele roteirizou algumas edições, algumas deles eu gosto muito, outras nem tanto. Então roteirista pra mim que é muito da média, sabe? Então tem edições que eu gosto, tem edições que eu não gosto. Então eu fiquei bem, assim, não sabia muito o que esperar dessa edição. Eu não sabia o que esperar, porque mês passado eu coloquei muita expectativa na edição 43 e não foi uma edição que atendeu as minhas expectativas, foi uma edição, assim, fraca, na minha opinião. Então eu já fui com uma expectativa bem mais baixa para a edição desse mês e já adianto a vocês que ela me surpreendeu, tá? É uma edição legal, muito boa mesmo, meio confusa em alguns momentos, porque parece que ocorre muita coisa ao mesmo tempo. O roteiro ele quer colocar muita coisa em pauta, mas fica meio corrido em alguns certos momentos. E a leitura pode acabar ficando um pouco também desgastante. Eu acho que tem muitos diálogos aqui nessa edição, mas são necessários, tá? E tem uma história muito legal, muito bem desenvolvida, não diria, mas tem uma ideia muito legal. E eu gostei bastante de temas, coisas que eles trabalharam e o ambiente que se passa aqui, essa história, que é num bairro do Limoeiro, então totalmente diferente do que a gente conhece. A edição começa então com a Mônica acordando no meio do corredor do pátio da escola, onde eles estudam no Limoeiro, e ela não se lembra de quem é, não se lembra de como foi parar lá, e enfim, ela tá totalmente perdida, mas parece que essa escola também está meio abandonada há muitos anos, um lugar meio que velho. E de cara ela encontra o Cebola, porém, como ela perdeu a memória, ela não sabe quem é aquele garoto que também está perdido, que também está sem memória, está com amnésia, assim como diz no título. E no meio do corredor dessa escola abandonada do Colégio do Limoeiros, eles encontram meio que um rádio assim de comunicação, onde está dando algumas instruções para eles, mas eles não sabem quem estão falando do outro lado da linha e também não estranham isso, né, de primeiro momento. Então eles não confiam muito nessa voz que está tentando dizer algo, mas ao mesmo tempo não diz nada com nada.
Então mais pra frente a gente vai descobrir quem estava tentando falar com eles. E de repente eles são pegos numa armadilha e quem os captura são Magali e Cascão, que também estão com amnésia, que também não se lembram de nada e acham que os dois são inimigos, mas logo eles percebem que eles não são uma ameaça. E eu acho muito legal algumas partes daqui da edição onde eles não sabem quem são quem, então eles começam a fazer suposições dos nomes deles, suposições então como ele era, se eles já se conheciam. Então essa coisa da amnésia deles, a Mônica descobrindo a sua super força. Então eles começam a escutar a voz que está vindo do outro lado do rádio. Estavam falando que o nome deles era então Cascão, Cebola, Mônica e Magali. E que eles teriam que ir então pro Morro das Corujas. Então eles decidem sair para fora do colégio e ver como está o mundo lá fora. E logo de cara a gente vê uma coruja meio estranha, parecendo que era uma câmera vigiando eles. Então a gente mais pra frente vai descobrir o porquê essa coruja está desse jeito e outros animais também comportam-se de forma estranhas aqui. E lá fora tá a mesma coisa do colégio, ou seja, tudo abandonado, não existe ninguém praticamente andando pelas ruas. Ao andar por lá, eles encontram fragmentos de coisas então que faziam parte do cotidiano deles e que eles vão começando a sentir que já viram algo do tipo antes. E é na rua então que eles encontram um carro onde tem duas pessoas lá e meio que vão conversar com ele. Eu vou parando por aqui a parte de sem spoilers, porque eu acho que se eu revelar quem estava aí dentro desse carro, quem vai então os ajudar ou os atrapalhar, vai acabar sendo algum tipo de spoiler pra vocês, acredito eu. Mas bem, eu gostei da edição, como eu falei, é uma edição legal. Ela mostra também essa realidade alternativa do Limoeiro. O Dr. Spunk como vilão é um vilão bem caricato, né? Como a gente sabe, de Turma da Mônica. É um vilão que vem da turminha clássica, então é um vilão exagerado. Mas é um vilão que a gente já conhece também, a gente já sabe como vai terminar meio que o plano dele. Mas é uma edição muito legal, ela me divertiu bastante, tá? Em vários momentos. É uma edição bem agitada em certos outros momentos também. Mas em alguns outros também acaba pecando nessa parte de ter muitas falas e algumas coisas do tipo. Mas nada que também tenha tirado o mérito dela. Sobre os traços do miolo da edição, eles não estão tão ruins quanto a da edição anterior, tá? Que estavam realmente bem deploráveis. A Mônica também está aparecendo em alguns quadros aqui da edição de uma forma muito estranha. Essa edição aqui, ela tem muitos os traços variados, sabe? Então, cenas são muito bem feitas, outras nem tanto. Então, vai desnivelando dessa forma. Então, não tem uma arte muito linear. Ela vai de altos e baixos aqui durante a edição, tá? Mas, assim, o cenário, pelo menos, é muito bem elaborado e faz a gente imergir um pouco mais na história. Tanto é que a gente tá tendo um limoeiro todo destruído, um limoeiro que a gente não conhece. E eu acho legal eles focarem um pouco mais no traço para, então, fazer a gente se sentir um pouco mais nesse ambiente, né? Gostei dessa edição sim, recomendo essa edição sim. E leia você então para tirar as próprias conclusões. E se você não gostou, se você gostou, ou se você não concorda com algo que eu falei aqui, comenta aí embaixo nos comentários também, tá? Então vamos agora falar um pouco mais da edição detalhadamente com a parte de spoilers, tá? Bom, eles conseguem fugir desse carro que estava atrás deles. Eles se refugiam então para dentro do shopping, se eu não me engano, do Limoeiro. E lá eles acabam sendo meio que pegos, né, digamos assim, pelos Cheetahs. Cheetahs então são androides comandados pelo Dr. Spam. E eles são então avisados pelas essas corujas que estavam os vigiando lá no início da edição. Então essas corujas emitem esse sinal e os Cheetahs então são enviados para meio que correr atrás e eliminar esses seres humanos. Então eles começam a lutar contra esses Cheetahs, que são androides feitos pelo então Dr. Spam. Eles conseguem fugir então por conta dessas pessoas que estavam perseguindo de carro e acabam indo atrás deles. E a gente descobre que eles não são inimigos, mas na verdade são então a Maria Cebolinha e o Dudu. Só que eles estão bem diferentes. São versões futurísticas deles, tá? Então a Maria Cebolinha já está adulta, o Dudu também está adulto. E, enfim, aí a coisa vai ficando cada vez mais confusa, né? A gente vê, nossa, então eles estão adultos, mas como isso aconteceu, né? A gente vai descobrindo isso mais pra frente da edição também. Então a gente tem mais alguns momentos entre diálogos entre a Maria Cebola e o Cebola, né, também, aqui na edição, onde ela revela, então, que o nome dele é Cebola, que ele tem, sim, um caso com a Mônica e no futuro eles se casam e têm até filhos.
Mas então eles vão explicar o que aconteceu nessa realidade deles, onde o Dudu e essa Maria Cebola estão inseridos. Quando um Lemon Tree, acho que é assim que se fala o nome, uma empresa de softwares, chegou lá no bairro, meio que uma tecnologia muito avançada tomou conta de lá e toda essa empresa foi comandada pelo Spam, Dr. Spam. Então todos fugiram porque o bairro não tinha esse sinal da internet, a tecnologia evoluiu muito e muitos então desistiram de morar lá e foram morar em outro lugar, porque a tecnologia avançou muito, mas porém essa tecnologia meio que manipulava as pessoas, manipulava empresas, políticos, enfim, várias coisas. Mas enquanto toda essa explicação do que aconteceu está sendo dada, eles se dão conta que a Magali e o Cascão desapareceram e eles foram então pegos pelo Dr. Spam. Então eles foram levados para a Fortaleza, onde fica lá o Dr. Spam, onde ele comanda tudo, né? Chamada então Spamia. Além do Dudu e da Maria Cebola, quem vai ajudar a Mônica e o Cebola aqui nessa parte da edição é um outro garoto chamado Fabinho. Não me lembro dele ter aparecido em outra edição, não sei se ele é referência a algum personagem antigo, mas enfim, aparentemente é um personagem novo que aparece aqui. E aparentemente a Maria Cebola e esse personagem tem um caso aqui nesse futuro, e isso fica meio que nas entrelinhas em um quadro aqui da edição, tá? A gente descobre também que quem estavam tentando falar com eles por meio daquele rádio era o Bloguinho, o blog, né? Eu achei muito legal relembrar esse personagem aqui nessa edição que estava bem esquecido em Turma da Mônica Jovem. Eles vão pro Morro das Corujas, então, atrás então da Magali e do Cascão, que estão nesta fortaleza, e então lá eles vão ir para os resgatar. Então a Mônica vai junto com o Dudu, enquanto isso fica o Cebola e a Maria Cebola no bairro tentando encontrar pistas, tá? A Mônica e o Dudu conseguem entrar na fortaleza, porém são detidos então por criaturas estranhas que estão também no comando do Dr. Spam, que são meio que criaturas mitológicas, assim, meio que fantasiadas. Mas a gente descobre então que quem estava por baixo dessas fantasias era a Magali e o Cascão, mas eles conseguem então sair dessa transe em que o Doutor e o Spam estavam os deixando. E várias confusões acontecem aqui, eu não vou explicar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo mesmo. E eu quero que você acabe lendo também essa edição aqui, mesmo que chegou nessa parte de spoilers e não leu. Leia para tirar suas próprias conclusões. E a minha intenção nesse vídeo não é fazer um resumão, um resumo de cada parte, cada página da edição. Não, é só mais a minha opinião mesmo de alguns pontos da história, tá? Mesmo nessa parte com spoiler. Eles são perseguidos, então, por outros androides, por outros seres em que o Dr. Spam cria. E vai perseguindo o Cascão, a Mônica, o Cebola. Mas logo eles se separam. Então, no carro ficam a Maria Cebola, o Fabinho e o Cebola. E o Dr. Spam está atrás deles, mas eles então seguem para Spamia. Então eles estão em Spamia e ocorre uma perseguição. Então o Dr. Spam tá meio com um aparelho voador dele, né, e tá atrás dos personagens. Mas ele logo se meio que ferra aqui na parte da edição, onde ele dá assim de cara com um objeto e ele acaba caindo. Então ele meio que acaba se derrotando, né? Então eles voltam lá pro colégio onde estavam antes e podem então ir embora, voltar para o seu futuro. E aqui fica uma parte bem legal da edição onde o personagem diz que o futuro agora pode ser qualquer um. O futuro deles, dessa realidade da Mônica, o Cebola que a gente conhece, pode ser diferente sim dessa realidade onde existe o Dr. Spam, a Spamia, enfim, como um todo. Então existem ainda muitas possibilidades de futuro que podem acontecer. Então eles conseguem voltar para o bairro do Limoeiros, eles voltam então para a sua vida normal, porém eles acabam pegando então esse projeto que o Spam estava criando, né, que na verdade o Dr. Spam, como pessoa, ele é uma pessoa normal, um cara que vive mexendo com tecnologia, a gente já viu isso nas historinhas clássicas, mas quando um vírus, né, da internet, ele acaba saindo e tomando o corpo assim desse professor, e ele acaba então ficando doido assim, né, sendo descontrolado. Então ele estava criando um projeto assim que se desencadearia então nesse plano do Spam, porém como eles já estão sabendo disso agora, de toda essa confusão que se deu no futuro por conta desta criação, eles chegam e escondidos apagam então todo esse arquivo em que o professor Spam estava fazendo. Bem, aqui no finalzinho da edição, nas últimas páginas, era o que eu tava querendo ver.
mostra um pouco dos personagens no futuro. Então a gente tem uma palhinha aqui da Mônica e do Cebola no futuro, aparecendo aqui dentro da edição, tá? Achei uma parte muito legal e eu estava bem curioso para ver essa parte aqui da edição. Eu fiquei bem feliz deles terem mostrado um pouco desses personagens no futuro, tá? E assim se encerra a edição número 44 da Turma da Mônica Jovem, a Amnésia. Eu tentei resumir, enxugar bastante minhas opiniões, mas a edição tem muito além disso, tá? Tem várias outras cenas, tem várias outras coisas que acontecem. Esse é mais um resumidão misturado um pouco com as minhas opiniões sobre ela. Como eu falei já lá no começo do vídeo, é uma edição que eu gostei bastante, tá? Vamos ler então agora a sinopse da próxima edição de Turma da Mônica Jovem, que vamos ter mais um aniversário da Carminha Frufru. Então vamos ler aqui a sinopse. Durante a festa de aniversário de Carminha, num iate, a turma vai parar em uma ilha abandonada que dizem ser assombrada. A sinopse não diz muita coisa, como as sinopses atuais de Turma da Mônica Jovem não falam muita coisa sobre a história, então não sei muito bem do que esperar. Mas essa sinopse aqui me deixou curioso, no mínimo, tá? Então, enfim, é isso, pessoal. Turma da Mônica segue com seus altos e baixos. Esta daqui não é a melhor edição da segunda série, na minha opinião, mas também é uma edição legal, que tem muito potencial e que também acontece bastante coisa nela, tá? É uma história que você não fica com preguiça de ler, digamos assim. Bem, então é isso, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo já sabem, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau!